Um homem identificado como Marcelo, professor universitário, especialista em tecnologia, com aproximadamente 40 anos de idade, foi encontrado morto em circunstâncias que as autoridades brasileiras classificaram como execução planejada poucos dias após ter sobrevivido a uma emboscada armada no centro do Recife durante a semana do Carnaval de 1977. A revelação, reconstituída décadas mais tarde por pesquisadores que vasculharam arquivos sigilosos do período da ditadura militar, lança nova luz sobre uma história que o Estado brasileiro tentou apagar, a de um homem que fugiu de São Paulo carregando um segredo, que escapou de assassinos profissionais por pouco e que mesmo assim não conseguiu escapar do sistema que o perseguia. Se você está acompanhando esse canal pela primeira vez, se inscreve agora, ativa o sininho e deixa o seu like, porque a gente traz histórias que o mainstream não conta, histórias que ficaram enterradas em gavetas de arquivos até alguém ter a coragem de abrir. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa história, porque ela vai te fazer pensar muito mais do que você imagina. O caso começa em São Paulo, mas a fatalidade acontece em Recife. Marcelo, cujo nome verdadeiro era Armando, segundo os documentos recuperados pelos pesquisadores, havia se tornado alvo de Guiroti, um empresário com conexões profundas no aparato repressivo da ditadura militar instaurada em 1964. A natureza exata do conflito entre os dois nunca foi totalmente esclarecida, mas os arquivos indicam que Marcelo havia acumulado conhecimento sobre práticas ilegais e negócios escusos conduzidos por Guiroti, o que transformou esse professor discreto em uma ameaça viva que precisava ser eliminada. A decisão de partir para o Recife não foi aleatória. Marcelo tinha raízes familiares na cidade e o filho pequeno vivia lá, sob os cuidados dos avós maternos. Ele chegou na semana do Carnaval de 1977, período em que as ruas do Recife se transformam em um labirinto de corpos, fantasias e ruído ensurdecedor. Para um homem em fuga, o Carnaval oferecia uma vantagem óbvia. Dentro da multidão, qualquer rosto desconhecido se torna apenas mais um folião. Qualquer movimento suspeito se dissolve na euforia coletiva. Era, em tese, o disfarce perfeito que a própria cidade oferecia de presente, mas Guiroti havia contratado 2 assassinos profissionais, identificados apenas como Bob e Augusto nos registros. Os 2 chegaram ao Recife com uma missão clara e com métodos de rastreamento que tornavam a fuga de Marcelo muito mais difícil do que ele provavelmente calculou. O Recife, de 1977, era uma cidade controlada. A ditadura militar havia instalado uma rede de informantes que atravessava bairros, locais de trabalho, cinemas, bares e até as igrejas. O aparato de vigilância não precisava de tecnologia sofisticada, porque contava com algo muito mais eficiente: o medo transformado em colaboração compulsória. Qualquer pessoa poderia ser um olho do Estado. Qualquer conversa poderia ser reportada. Qualquer rosto novo na vizinhança poderia gerar um telefonema anônimo. Marcelo sabia disso. Os documentos recuperados revelam que ele operava com extremo cuidado, evitando rotinas fixas, trocando de ponto de encontro com frequência e mantendo contato mínimo com pessoas de fora do seu círculo de confiança restrito. Ele utilizava o nome Armando em suas interações cotidianas e havia construído uma identidade paralela funcional o suficiente para as transações do dia a dia. O problema, segundo os pesquisadores, é que Armando não era um agente treinado. Era um professor. E professores cometem erros que agentes não cometem. Eles criam vínculos. Eles voltam aos mesmos lugares. Eles hesitam na hora de cortar laços, porque esses laços têm rosto e nome, como o rosto de um filho de quem não se vê há meses. O sogro de Marcelo administrava o Cinema São Luís, uma das salas de exibição mais tradicionais do centro do Recife. Esse detalhe aparentemente irrelevante aparece repetidamente nos arquivos como um ponto de convergência. Era no entorno do cinema e nos corredores da família que Marcelo se sentia minimamente protegido. Era também ali que ele passava tempo com o filho. E era ali, segundo os pesquisadores, que sua presença acabou sendo identificada. Bob e Augusto, ao perceberem que o rastreamento direto estava sendo dificultado pela habilidade de Marcelo em variar suas rotas, recorreram a um recurso local. Contrataram Vilmar, um homem do Recife, com conhecimento da cidade e com contatos no submundo, que facilitavam o acesso a informações
que dinheiro compra em qualquer regime. Vilmar não era um assassino de carreira no sentido clássico, mas era funcional o suficiente para fechar o cerco que Bob e Augusto não conseguiam apertar sozinhos. A emboscada ocorreu quando Marcelo tentava finalizar os documentos necessários para sair do Brasil com o filho. A operação de fuga estava quase concluída. Ele havia conseguido, por canais que os pesquisadores ainda não conseguiram mapear completamente, acesso a papéis que poderiam garantir a saída dos dois do país em segurança. O confronto aconteceu em uma área do centro do Recife durante o dia, em plena semana de carnaval. Houve troca de tiros. Marcelo foi atingido, mas sobreviveu. Bob foi morto. Augusto desapareceu. Vilmar também sumiu dos registros a partir desse ponto. A sobrevivência de Marcelo à emboscada foi noticiada de forma fragmentada e distorcida pela imprensa da época, que operava sob censura severa. O que chegou ao público foi uma versão sanitizada de um confronto entre criminosos. O nome de Marcelo ou de Armando não apareceu em nenhum veículo. A ditadura militar tinha interesse direto em que episódios como esse não ganhassem contorno de perseguição política, porque a narrativa oficial insistia que o Estado protegia os cidadãos, não os caçava. Marcelo não conseguiu embarcar. Os documentos para a saída do país foram comprometidos durante o confronto ou imediatamente depois. Os registros são imprecisos nesse ponto. O que se sabe, com base nos arquivos reconstituídos décadas depois, é que ele foi encontrado morto alguns dias após a emboscada, em circunstâncias que os pesquisadores classificam como execução. O filho permaneceu no Recife sob os cuidados dos avós. A morte de Marcelo foi registrada de forma genérica, como tantas outras mortes do período, num sistema burocrático que tinha por função exatamente apagar as circunstâncias reais e substituir alas por ficções administrativas. A história só começa a emergir décadas depois, quando uma pesquisadora chamada Flávia, ao revisar arquivos de organizações de direitos humanos e documentos parcialmente desclassificados, cruza informações que ligam o nome Armando ao caso. Ela localiza Fernando, o filho de Marcelo já adulto. O encontro entre Flávia e Fernando é descrito pelos pesquisadores que acompanharam o processo como um momento de ruptura silenciosa. Um homem que passou décadas sem saber exatamente quem foi seu pai, o que ele fez, por que desapareceu daquele jeito, recebe de uma estranha uma pasta com documentos que recompõem fragmentariamente a identidade de um homem que o Estado decidiu apagar. O caso de Marcelo não é exceção, é regra. A ditadura militar brasileira, que durou de 1964 a 1985, produziu centenas de histórias com essa estrutura: perseguição, fuga, identidade falsa, execução, silêncio institucional e uma geração de filhos crescendo com um buraco no lugar da memória paterna ou materna. O que torna o caso de Marcelo especificamente documentável é a combinação de fatores que deixou rastro suficiente para que pesquisadores pudessem reconstituir o arco completo da fuga de São Paulo à morte em Recife, passando pela semana de carnaval que deveria ter sido o ponto de virada e acabou sendo o prelúdio do fim. O Recife de 1977 aparece nessa história não como cenário passivo, mas como personagem ativo. A cidade tinha sua própria dinâmica de controle e vigilância, suas próprias redes de informantes, seus próprios agentes que operavam nas margens do aparato oficial. O carnaval, que para o resto do mundo representa liberdade e excesso, funcionava ali também como cobertura para operações que o Estado preferia que não tivessem testemunhas lúcidas demais. A festa barulhenta era conveniente para todos os lados, para quem queria se esconder e para quem queria caçar sem chamar atenção. A trajetória de Marcelo levanta questões que ainda não têm resposta definitiva. Quem foi Guirotti e quais eram suas conexões exatas com o aparato repressivo? Por que o Estado tinha interesse em proteger a operação de assassinato de Marcelo ao ponto de apagar os registros? O que exatamente Marcelo sabia ou possuía que tornava sua existência tão inconveniente? Os pesquisadores que trabalham com esses arquivos não têm ilusões sobre a possibilidade de responder a tudo. A ditadura foi eficiente em destruir documentos. O que restou é suficiente para provar que houve perseguição, houve execução e houve silêncio deliberado. O resto, por enquanto, fica no campo da reconstituição
incompleta. Fernando Filho passou por esse processo de descoberta com uma serenidade que os pesquisadores descreveram como perturbadora, no sentido de que não era resignação, era algo mais profundo. Era o reconhecimento de alguém que sempre soube, em algum nível, que a versão oficial da morte do pai não fechava, que os buracos na história eram grandes demais para ser coincidência. Receber a pasta de Flávia não foi surpresa, foi confirmação. E confirmações desse tipo não trazem alívio, trazem a clareza fria de saber que o silêncio que você viveu foi fabricado por pessoas que ainda hoje nunca foram responsabilizadas. A história de Marcelo é a história do que acontece quando um regime autoritário decide que a verdade é um risco administrativo. É a história de como a identidade de uma pessoa pode ser sequestrada duas vezes. Primeiro pelo Estado que a persegue e depois pelo silêncio que enterra o que aconteceu. É também a história de como a memória sobrevive apesar de tudo, nas mãos de pesquisadores que abrem pastas antigas, nos rostos de filhos que cresceram fazendo perguntas que ninguém queria responder. Um sistema que não precisa te atingir o tempo todo para te controlar. Precisa apenas transformar a sua existência cotidiana em algo que parece seguro, mas nunca é. Essa é a lógica mais cruel do autoritarismo. Ela não te mata todo dia. Ela te faz viver com o peso de saber que pode te matar qualquer dia. E quando finalmente age, age de um jeito que parece desaparecer nos arquivos junto com o nome da vítima. Você acha que Marcelo poderia ter feito alguma coisa diferente para sobreviver? Ou o sistema estava construído de um jeito que não havia saída real? Comenta aqui o que você pensa. Se essa história te impactou, deixa o like, compartilha com alguém que precisa saber que esse tipo de história existe e se inscreve no canal, porque a gente continua trazendo o que ficou nas margens dos livros de história.